E nesse vídeo eu quero te explicar a diferença entre falar 1000 vezes a mesma coisa, e tudo bem, porque isso faz parte da educação dos seus filhos, e em que momentos falar 1000 vezes a mesma coisa é errado e você deveria falar só uma vez. Esse conceito causa muita confusão na cabeça das mães, porque muitas vezes vocês podem me ouvir falando aqui ou lá no meu perfil no Instagram, por exemplo, você não deve falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Quando você faz isso, a culpa é sua. E em outros momentos eu tô falando. Mas é isso mesmo, gente. Educação é isso. A gente fala 1000 vezes a mesma coisa, às vezes todos os dias, repetidamente. Então causa alguma confusão, né? E aí eu fiz esse vídeo aqui para esclarecer e para que você entenda de vez que as duas coisas estão corretas e fazem parte aí da nossa rotina e do nosso dia a dia com os filhos. Primeiramente, por que eu digo que você não deve falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Em que momentos eu falo isso? Que é nós que erramos quando a gente faz isso, né? E a culpa é nossa, e depois a gente se estressa, perde a cabeça, e no fim das contas é algo que nós mesmos provocamos. Quando você dá uma ordem, né? Quando você dá uma ordem para a criança, quando você dá algum comando assim, ou faz um combinado, sei lá, fala algo que ela deve fazer e ela não cumpre, e aí você tem que ficar falando repetidas vezes, aí nesse momento a culpa é nossa. Nós estamos, como eu falo, treinando a desobediência da criança. Por quê? Porque a gente fica ali falando várias vezes a mesma coisa e não vai lá e garante que a criança faça. Então, por exemplo, se você tá falando para a criança, sei lá, um combinado, que todo dia, antes do café da manhã, ela já precisa deixar a cama pronta. Antes de ir pra mesa do café da manhã, já acorda, vai no banheiro, escova o dente, troca o pijama, volta, arruma a cama e depois senta pra tomar café. Essa é a rotina. Porque do café já, sei lá, já é mais corrido. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não é que esse é o certo, não. Mas vamos que depois do café já é mais corrido, já sabe que é só escovar o dente, botar o uniforme, já sair pra escola, aquela correria. Então esse é o momento da criança arrumar a cama, que é a responsabilidade que ela tem. A criança sentou na mesa sem ter arrumado a cama, não é pra permitir isso e ficar, vai arrumar sua cama, tá vendo só? Você não arruma sua cama. Eu já não disse que é pra tomar café só depois de arrumar a cama. Eu já não falei que primeiro arruma a cama depois de tomar café. Vai arrumar a cama, Flor. Vai arrumar a cama, vai arrumar a cama. E aí fica lá se estressando, a criança fica lá tomando o café dela e enquanto você só fala e nada acontece. Nesse ponto, a culpa é nossa, porque nós que estamos ali repetindo mil vezes a mesma coisa, às vezes até gritando, perdendo a paciência, mas o que era mais importante, que era fazer a criança cumprir o combinado, né, cumprir aquela responsabilidade dela, a gente não faz, né? Então nesse cenário, quando a criança sentar na mesa, já arrumou a cama, não, mas escuta, depois eu arrumo. Não tem depois. A regra é, antes do café, arrume a cama. Gente, percebam, tô dando um exemplo aqui, né, que eu pensei aqui na minha cabeça, tá? Não estou dizendo que o certo é só sentar no café ou que tem que ser inflexível nesse ponto, não é isso. Tô dando um exemplo pra vocês entenderem o conceito da coisa. Então, não vai. Você vai primeiro arrumar a cama e depois você senta pra tomar café. Levanta e vai arrumar a cama, né? Dependendo da idade, a criança já sabe mesmo que é assim todo dia e tal. Ela vai arrumar, senão você vai pegar pela mão e vai ajudar a arrumar. Senão, enfim, até que ela cumpra aquilo que foi combinado. A mesma coisa, arrumar o quarto, fazer o dever de casa, arrumar o brinquedo. Então, ao invés de ficar, vai fazer o dever de casa, fulano. Vai fazer o dever de casa. Ô, ciclano, vai fazer o dever de casa. Não esquece que tem que fazer o dever de casa, senão não vai descer hoje pro play. Eu já não falei que primeiro vai fazer o dever de casa, depois do pro play? Já fez? Vai fazer, não sei o quê. Tá, beleza. E a criança tá lá te enrolando. Desliga a TV, passa por um brinquedinho, vai pro quarto, mas não faz o dever, vai fazer outra coisa, tá só te enrolando. Aí chega a hora de descer pro play, ela vai, desce, né? Ou tá descendo e você vê, mas já fez o dever? Não fez. Eu já não disse, não sei o que, grita e tá. No final a criança desce, vai mesmo assim brincar e tudo bem, na volta faz e nada acontece, percebe? Então nesses momentos a culpa é nossa de falar 1000 vezes a mesma coisa e não fazer com que a criança faça aquilo que a gente tá pedindo pra ela fazer. Então, por exemplo, se a criança é pequena, é menor, né? Sei lá, a coisa é arrumar o quarto, né? A ordem é arrumar o quarto. E aí às vezes você tem que ajudar, você tem que ir lá ajudar, pegar pela mão e falar, bom, agora faça, porque daqui você só vai sair quando fizer, né? E não ficar, vai arrumar os brinquedos, fulano, não sei o que. Aí você vê a criança pintando e o quebra-cabeça ficou todo espalhado no quarto. Aí fala, filha, mamãe não falou? Não é pra começar outra brincadeira antes de arrumar o que você tava fazendo antes, vai arrumar o quebra-cabeça. Não, mamãe, depois eu arrumo, quando eu terminar aqui eu arrumo os dois, não sei o que, tá. Bom, você pode decidir e falar, tá, tudo bem, né? Mas aí prontamente, quando ela acabar de pintar, ela vai ter que arrumar os dois, né? E você vai garantir isso. Ou, se de repente a regra é essa e pronto, vá arrumar agora. Vamos lá, mamãe ajuda. Não, mamãe, não sei o quê. Vai arrumar. Não adianta ficar, arruma esse quebra-cabeça, eu já não falei. Aí toda vez que você passa lá, vê o quebra-cabeça, eu não disse, tá vendo só, vocês não me obedecem, tudo eu tenho que falar uma vez, só obedece quando eu grito e tal.
E percebam, a gente fica lá meio totalmente descontroladas e a criança segue fazendo como ela queria, né? Ela tá lá pintando, depois ela foi pra outra brincadeira e o que era pra arrumar não arrumou. Então, nesses momentos que a gente dá uma ordem, né? Que a gente dá um comando naquela hora, naquele momento, ou então num combinado que já existe, como o da cama que eu citei, do dever de casa, que tem que fazer sempre tal hora. Enfim, se a gente não garante que aquilo seja cumprido, não adianta a gente ficar falando 1000 vezes. Nessa hora, a culpa é nossa de falar 1000 vezes, porque a gente falou 1000 vezes e nenhumazinha a gente foi lá e garantiu que a criança fizesse o que ela precisa fazer. Tipo, não, para tudo agora e agora você vai fazer isso e pronto. Esse é o momento que nós não devemos falar 1000 vezes a mesma coisa. Então a gente vai lá, faz o que eu costumo falar que é a garantia de execução, né? Você fala uma vez, você vai lá e garante que aquilo realmente seja feito. Isso reforça a nossa autoridade, isso dá confiança em nós, tá? Porque a criança começa a confiar na nossa palavra, que a gente fala realmente se cumpre. Num primeiro momento a gente pode achar que, mas pra criança não é legal quando não cumpre. Não, assim, não é, ela não vai ter consciência disso, mas na verdade a gente vai conseguindo perder a confiança da criança no que a gente fala, porque assim, a gente fala uma coisa que vai fazer e não cumpre, né? Diz que vai ter uma consequência e depois não tem. Diz que ela tem que arrumar a cama, mas assim, se ela arruma ou não, tanto faz, né? Então, a gente tem que dar valor à nossa palavra, né? O que a gente fala. Isso vai ser essa construção da nossa autoridade com os nossos filhos. Que momento, então, a gente vai falar 1000 vezes a mesma coisa e assim, tem que falar mesmo, né? A gente tá educando, tudo bem, é isso aí. Na verdade, aí são vários, né? Tem muitos. Praticamente é a vida da mãe o dia todo. A gente vai repetir muito as mesmas coisas porque essa repetição educa, né? Então, vamos dar um exemplo na hora da refeição, né? Muitas vezes a gente precisa ficar, filho, come direito, filho, é a colher que vai na boca, né? Não suja, não levante, né? Só levante quando terminar de comer, não é pra ficar saindo da mesa toda hora, volta, não sei o que, enfim, né? Várias coisas. Na hora da mesa a gente tá, né, ali, segura o garfo direito, leva na boca direito, não é pra fazer assim rápido, jogar a comida na boca e cair tudo, né? Várias vezes a mesma coisa. Às vezes, se a criança não tá ali fazendo a coisa errada, digamos assim, por um mau comportamento, porque tá estressada, jogou a comida, alguma coisa assim fora, né, do padrão, óbvio, é só falar de novo, né? A gente tá educando nesse momento. Em várias situações é isso. A gente vai repetir 1000 vezes a mesma coisa. Sei lá, a criança tá estudando toda jogada lá de qualquer jeito. Filho, sente direito, né? Você tá estudando, senta direito, ajusta a mesa, né? Organiza isso aí pra você poder se concentrar, né? Poder escrever direito, não adianta ficar todo deitado na mesa. E aí você vai passar lá e corrigir aquela postura várias vezes. Entenderam, né? Que essas coisas a gente vai falar várias vezes. Espera a mamãe terminar de falar, depois você fala. Filho, não interrompa assim, não é pra gritar, peça licença, tá, beleza. Essas coisas a gente vai falar 1000 vezes até a criança internalizar. E quanto mais a gente falar, né, mais a gente tiver essa paciência, né, essa persistência e mais a gente falar, mais fácil vai ficar para a criança internalizando, né, essas regrinhas de comportamento. Muitas vezes o que eu vejo, os pais nesses momentos que tem que falar várias vezes a mesma coisa, querem fazer ameaças, brigar, dar castigos por coisas que simplesmente é a educação, né? Você tá educando a criança tá aprendendo a se comportar. Então, tipo assim, a criança vem e interrompe o adulto que tá falando. Sei lá, primeira vez naquele momento, né? Na vida, mas a primeira vez naquele momento, ali naquela tarde, naquele dia. E aí você já fala assim, né? Já dá um grito assim, olha, para com isso, poxa, você não me respeita, não sabe que não é pra chegar interrompendo, não gritar, sai daqui que eu não vou mais te ouvir. Eu tô falando, não sei o que, interrompe. Porque eu já falei, já tinha dito que não era pra interromper, sei lá, disse lá outro dia. Não, esse é o tipo de coisa que a gente vai fazer na repetição, tá? Vai, sei lá, a criança vai sair da mesa, o filho senta na mesa, né? Aí, no primeiro dia que ela sai, de novo, já tá bom, tá de castigo, sai que eu vou tirar teu prato. Pô, não dá. Agora, assim, num almoço, a criança saiu 5 vezes, né? Aliás, até menos, tá? Dependendo de quanto tempo você tá ali nessa, da idade da criança, de um monte de coisa. Muito antes disso, já dá pra falar, né? Olha, filho, próxima vez que você sair da mesa, tá bom, vou tirar seu prato, porque quer dizer que você não tá mais com fome, tá? Você já tá satisfeito, já pode sair mesmo e brincar, não tem problema. Mas se ficar saindo e voltando, não é assim que se come. Tá, tudo bem, beleza? Mas eu já tô ali de novo numa mesma refeição, porque de outra forma são comandos que a gente vai dar todos os dias de novo, realmente. Então a gente tem que saber. E aí o que acontece? Nessas pequenas horas vocês querem brigar, gritar, ter ataques o dia inteiro, né? Brigando, ameaçando, dando pequenas broncas. E na hora de estabelecer um comando, de guardar um brinquedo, de arrumar a cama,
fica lá gritando, né, esperneando, falando 1000 vezes, falando ameaças que não se cumprem e não garante que a criança realmente faça aquilo lá que ela tem que fazer, né? Ou então ficar com pena da criança, ai, mas poxa, por que guardar esse brinquedo? É tão bagunçado esse quarto. Mas pra que arrumar a cama? A criança não tem que arrumar a cama, né? Pelo amor de Deus, né? O menino tem quem arrume, eu arrumo pra ele. Enfim, não inverte as coisas, né? A mãe passa o dia inteiro estressada porque ela acha que essas pequenas coisas que a criança que tem que falar de novo, é a criança não obedecer, não é só educação. E na hora que ela tinha que fazer mesmo a criança obedecer, não faz, né? Ou passa a mão, ou finge que não viu, ou deixa pra lá, né? Ou fala 1000 vezes, às vezes perde o controle mesmo, grita, tem ataque, mas no fundo a criança não faz o que tem que fazer, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um comentário aqui, curte o vídeo. E aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar notificações para que vocês recebam todos os conteúdos novos aqui do canal, tá bom? Então espero que tenha ficado claro e que agora vocês entendam em que momentos eu vou falar de novo a mesma coisa, porque faz parte, né? Isso que é educar. E em que momentos eu devo falar uma só vez e garantir que a criança faça aquilo que eu falei, né? Que a criança cumpra aquela ordem que eu dei. Então é isso e até o próximo vídeo.